Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do São Paulo. Torcedora do São Paulo, tudo bem? Neste vídeo, eu queria conversar com você sobre um jogador que poderia perfeitamente ser reforço do Tricolor para a temporada de 2022. Neste caso, é um jogador que é brasileiro. O São Paulo já tem aí um bom número de estrangeiros. Acho que precisa até mesmo repensar a situação de um ou outro, por exemplo, Orejuela, ao menos do Orejuela, no caso, Porque os outros ali, acho que está de bom tamanho. E no caso, o São Paulo também pode e deve explorar o mercado brasileiro. São Paulo hoje é um clube com poucos recursos. Há alguns nomes especulados aí no São Paulo, em geral, nomes muito caros. Nomes, inclusive, que o São Paulo vai ter dificuldade, por exemplo, caso entre em leilão com outras equipes mais endinheiradas neste momento no futebol brasileiro. De maneira que o São Paulo precisa ter ações inteligentes, fazer propostas rápidas, ser muito eficiente na busca aos jogadores, tentar mirar um jogador e rapidamente fazer uma proposta para esse jogador, porque senão, se demorar muito, vira especulação, pode chamar a atenção de outros clubes e de repente o São Paulo pode perder este jogador. No caso aqui, especificamente, vamos falar do meio de campo do São Paulo. A gente tem ali, por exemplo, o setor, que hoje tem ali o Sara jogando, na minha opinião, jogando bem. O Sara é aquele jogador que às vezes desaparece um pouquinho da partida, cava ali um buraquinho para se esconder dentro de campo, mas para mim é um jogador muito interessante e que inclusive pode ser um daqueles que num certo momento poderá receber uma proposta e dar uma ajudada aí no São Paulo nessa questão também das suas finanças. Contudo, acho que o Igor Gomes não é esse jogador, por exemplo, que está contribuindo tanto assim para o jogo do São Paulo. Longe disso, na minha opinião. Acho que o Igor Gomes é um jogador super valorizado. Importa muito que ele receba uma proposta aí, inclusive, e o São Paulo se desfaça dele rapidamente, porque é um jogador cujo custo-benefício não é dos melhores hoje para o São Paulo também. O Benítez é um jogador importante sim, é um jogador tecnicamente muito acima da média, um jogador que pode perfeitamente tirar um coelho na cartola em algumas situações, ajudar muita equipe, é um jogador realmente diferenciado. O problema dele é a cabeça e às vezes também o físico. A cabeça às vezes não funciona muito bem, às vezes ele desiste um pouco ali do jogo, às vezes ele peca por falta de intensidade na partida também. Quando ele parece que não está interessado, a coisa realmente complica bem. Contudo, é um jogador importante, o problema é o físico, nem sempre ele pode jogar em virtude dos seus problemas físicos, da sua condição física. Em geral, aquele jogador que tocou, quebrou. Então, não sei se vale a pena também pensar nisso. Aliás, sobre essa questão de estrangeiro, eu falei, por exemplo, que pelo menos um deles poderia sair, no caso, sabemos quem é, acho que é o Orejuela. São Paulo já percebeu, já teve a oportunidade de perceber que o custo-benefício não vale a pena. E, sinceramente, eu convido a todos vocês a fazerem uma reflexão sobre a importância do Benítez. Será que vale a pena mesmo o custo-benefício em torno do Benítez, da manutenção do Benítez? Será que vale realmente a pena? Será que o São Paulo não estaria, por exemplo, perdendo a oportunidade de ter aí mais dois bons jogadores estrangeiros, buscar mais um jogador interessante ali para a lateral que seja, para a defesa, enfim, e também um meio-campista para pensar. Até porque ele realmente é um bom jogador, mas ele não entrega muito, ele não contribui. Vejamos, se ele, por exemplo, for um jogador para jogar 45 minutos, ainda que ele entre durante todas as partidas por 45 minutos, vamos combinar que já não vale o investimento. Então, nesse sentido, eu vou indicar para vocês aqui um jogador que já teve passagem pelo São Paulo. E aí, quando isso acontece, vem o problema. Como, por exemplo, quando eu indiquei aqui o Marlos. Algumas pessoas falaram assim, ele já jogou no São Paulo, e ele era uma piada no São Paulo, e era mesmo, de certa forma. Eu até entendo isso. Mas é um jogador que era muito jovem naquela ocasião. Ele evolui muito, muda muito quando ele vai para o exterior. Hoje é um jogador que poderia perfeitamente servir ao Tricolor do Morumbi. É caro? Seria caro? Daria para trazer? Enfim. Mas eu vou indicar o outro jogador, não é o Marlos, é o jogador Jean Carlos do Náutico, e que também já teve passagem pelo São Paulo. Uma passagem rápida, jogou no São Paulo por empréstimo durante um tempo aí, não funcionou muito bem. Ele também não funcionou muito bem em outros lugares. Era um jogador que tinha dificuldade, sim, para se adaptar, um jogador que parecia ser aquele tipo que os anos precisavam chegar para que ele conseguisse se conectar com o melhor do seu futebol. E mais ou menos é o que tem acontecido, pelo menos nessas últimas 3 temporadas. É um jogador que tem se notabilizado no Náutico por ser um grande assistente, um jogador que dá muita assistência, também tem feito muitos gols, tem se aproximado muito da área, tem pisado muito na área também o Giancarlo, e está fazendo muitos gols. Quando a gente teve na Série B o Náutico detonando aí pelo menos na primeira parte da Série B, isso acontecia sobretudo em virtude do trabalho que o Giancarlo fazia dentro de campo. Ali havia uma equipe que era muito dinâmica, uma equipe que conseguia criar muitas situações de gol, e quando a gente olhava para aquele time, a gente via que tinha um pouco dessa grande quantidade de situações de gol que era criada, um pouco disso ocorria ali entre os volantes do Náutico.
E grande parte disso acontecia por causa deste jogador, o Giancarlo. A sua movimentação, a forma como ele voltava um pouco, até um pouco antes do balão de meio de campo em algumas situações, para pegar essa bola, conduzia através de drible, conduzia através de passes curtos, né, se associando, passando, atacando espaço para receber a bola também e se aproximando da área, através até mesmo de algumas conduções, nem sempre, mas também conduzindo bola até a proximidade da área e também através de passes, não somente curtos, mas médios e longos também. E também, como ele aprendeu a pisar muito na área, também tem feito muitos gols. Foi um dos caras que mais fez gol aí no Náutico nessa temporada, né? Foi um dos caras que mais deu assistências também na Série B na temporada passada. Foi um jogador com altíssimo nível na Série B. Ah, mas foi porque era a Série B. Não é somente isso e nunca vai ser somente isso. É também a forma como o jogador faz as coisas dentro de campo, a forma como ele joga, a forma como ele, por exemplo, cria uma situação de gol, a forma como ele se movimenta. Se a gente não olhar para esses pontos, se a gente deixar isso de lado, a gente vai perder muito jogador interessante, porque tem jogador aí que joga na Série C, tem jogador que joga na Série B, tem jogador que joga numa equipe menor do futebol da América do Sul, né, de um time menor da América do Sul, de um time médio, pequeno, de um país, por exemplo, como Equador, vamos lá, como Venezuela e tal, e de repente os clubes do Brasil perdem grandes oportunidades porque não olha justamente para a maneira como o jogador faz as coisas, não olha para o desempenho do jogador, como ele trata, como ele resolve as situações, problemas que ele enfrenta dentro de campo. Então, se a gente olhar para tudo isso, a gente vai perceber que não tem nada a ver com Série B. O que tem a ver é com o jogo do Giancarlo, a maneira como ele se movimenta, a maneira como ele trabalha a construção da jogada da equipe, mesmo quando outros jogadores pecam justamente nessa questão da criação. Quando outros jogadores não conseguem contribuir para a criação, a gente percebe que o Giancarlo se ocupa muito de quase sozinho fazer todo esse trabalho para a equipe dele. Então a gente percebe que não é somente um jogador que tem essa condição técnica, é um jogador também que tem personalidade futebolística, ou seja, um cara que quando a coisa não está funcionando, ele resolve fazer algo mais, ele tenta fazer uma coisa a mais para ajudar a equipe, e no caso, na criação de jogadas de gol. Foi assim também nos momentos complicados do Náutico. Quando o Hélio dos Anjos deixa a equipe em virtude de vários jogadores que o Náutico perdeu, né? A equipe ficou muito mal na competição, muito mal mesmo, vários jogadores saíram, outro comando técnico chegou para o Náutico, a coisa não funcionava. Quando a gente olhava para aquele Náutico, a gente percebia que a coisa não estava legal. Pouco se via ali de eficiente funcionando na equipe do Náutico, mas o que funcionava ainda era o Giancarlo. E por causa disso, inclusive, a equipe consegue até depois disso, consegue se erguer na Série B, mas não o suficiente para subir, permanecer na Série B, e por isso o Giancarlo hoje é uma grande opção. Mas tem que ser rápido, gente. Tem que ser rápido. Neste momento, por exemplo, o Náutico recebeu por ele uma proposta do Irã. Eu tentei averiguar qual era o clube do Irã, não consegui saber. Se for, por exemplo, Zohan, por exemplo, esses clubes aí, acho que dá para bancar, por exemplo, uma proposta para eles sem problema. Se for, por exemplo, Persepolis, né, ou Istiklal, né, de Teherã, aí a coisa já complica um pouquinho mais. São clubes que têm uma grana, né, são gigantes do futebol iraniano, times com torcidas gigantescas, né. Istiklal, por exemplo, é uma espécie de Flamengo da Ásia, assim, é o time que mais tem torcedores na Ásia, né? O Persepolis, na verdade. E o Istiklal é uma espécie de um time também assim, que tem a segunda maior torcida do Irã e uma das maiores da Ásia também. Então fica complicado. Mas mesmo assim, futebol do Irã e São Paulo é uma coisa completamente diferente. E acho que poderia ser interessante para o Giancarlo. Por isso, por que não fazer uma proposta para o Giancarlo? Acho que poderia ser interessante e o São Paulo teria um grande meia aos seus serviços. É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.